Era uma sexta-feira como qualquer outra. O relógio marcava 23h48 quando aceitei o que seria, supostamente, minha última corrida da noite. O cansaço já se acumulava nos ombros, nas pálpebras pesadas, na mente que desejava apenas o silêncio de casa e o conforto da cama. Mas faltava pouco para bater a meta da semana, e aquele chamado, com valor acima do normal, parecia uma recompensa justa pelo esforço dos últimos dias. Na tela do aplicativo, o destino apareceu como Vila das Pedras, 18 quilômetros. O nome soava estranho. Nunca tinha ouvido falar daquele bairro, e olha que eu já tinha rodado por quase toda a cidade. Abri o mapa. O local aparecia na borda do perímetro urbano, cercado por áreas verdes e sem muitas referências. Uma zona um pouco afastada, mas nada tão incomum para alguém acostumado com a rotina noturna da direção. Respirei fundo e aceitei. Estacionei no local indicado, uma rua mal iluminada, com a maioria dos postes apagados. O silêncio era denso, como se o tempo ali demorasse mais para passar. Foi quando notei uma figura saindo devagar da sombra de um desses postes. Um homem alto, de pele pálida, vestindo um terno antigo, levemente puído, com as mangas e a gola desbotadas pelo tempo. Carregava uma maleta de couro gasta, que balançava levemente ao ritmo dos passos silenciosos. Ele não parecia apressado, nem hesitante. Abriu a porta traseira com um gesto preciso, sentou-se e disse, com uma voz educada, porém distante: "Boa noite. Pode me levar à Vila das Pedras?" Sua presença causou um leve arrepio. Havia algo de deslocado em seu jeito, como se ele não pertencesse completamente ao tempo presente. "Claro. Só me avisa se o caminho estiver errado." "Nunca fui para lá", respondi, tentando soar casual, enquanto ajustava o retrovisor para observá-lo melhor. Ele sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. "Você vai saber quando chegar." As palavras ficaram no ar por alguns segundos. Enigmáticas. Frias. Olhei para o espelho retrovisor, esperando talvez um olhar mais claro, uma expressão mais humana. Mas ele apenas se acomodou no banco, com o olhar perdido além da janela. Liguei o carro e seguimos. Nos primeiros quilômetros, tudo parecia normal. Passamos por bairros que eu conhecia bem, ruas que já tinham visto incontáveis idas e voltas durante minhas noites de trabalho. O rádio tocava uma música baixa, quase imperceptível, e a voz da locutora se misturava ao ronco do motor. Mas a cada curva, a cidade ficava mais distante. As luzes dos prédios sumiam. Os comércios fechados deram lugar a terrenos baldios, e em poucos minutos, entramos em uma estrada menos usada, onde os postes de luz pareciam ter sido esquecidos há décadas. Do banco de trás, ele permaneceu imóvel, olhando para a escuridão que engolia as margens da estrada. "Você mora lá?" perguntei, numa tentativa de quebrar o silêncio incômodo. Houve uma pequena pausa antes da resposta, como se ele estivesse procurando dentro da própria memória. "Já morei, há muito tempo." Sua voz soava embargada por algo que eu não consegui identificar de imediato. Talvez saudade, talvez arrependimento. "Ah, então tá visitando alguém?" Insisti, desconfiando que havia mais naquela resposta do que ele deixava transparecer. Ele demorou um pouco mais para responder. "Sim, estou voltando para casa." A forma como ele disse "voltando para casa" me causou um arrepio. Não foi só a escolha das palavras, mas o tom resignado, quase triste, como alguém que está prestes a reencontrar um passado que deveria permanecer enterrado. Voltei os olhos para a estrada. A vegetação começava a se adensar, como se quisesse engolir o caminho. O ar ficou mais denso. Não sei se era a umidade da mata ou apenas a impressão causada pela escuridão, mas comecei a sentir frio, um frio que parecia vir de dentro, da espinha. Olhei para o ar-condicionado, esperando que estivesse ligado por engano, mas ele permanecia desligado. Verifiquei o GPS. Faltavam apenas 3 quilômetros. O asfalto sumiu debaixo das rodas, substituído por paralelepípedos irregulares. O carro chacoalhava a cada pedra mal encaixada, e o som das rodas reverberava de um jeito estranho,
como se estivéssemos atravessando uma ponte entre o real e o irreal. As árvores se curvavam sobre a estrada, formando um túnel escuro, sufocante. O farol do carro mal dava conta de iluminar o que estava à frente. E, mesmo assim, o GPS insistia que o caminho estava certo. Mas eu já sentia que não havia mais retorno. A voz metálica do GPS rompeu o silêncio do carro com um tom quase zombeteiro. Você chegou ao seu destino. Engoli em seco. Reduzi a velocidade enquanto tentava compreender o que via diante de mim. A estrada de paralelepípedos terminava abruptamente em uma clareira de terra batida, coberta por neblina rasteira. Diante de nós, se erguiam as primeiras construções do que só poderia ser a tal Vila das Pedras. Eram casas antigas, feitas de madeira escura e pedra corroída, com telhados afundados e janelas trincadas. Algumas pareciam ter sido abandonadas há séculos. Outras, apesar da ruína, ainda sustentavam portas intactas e cortinas rasgadas, como se alguém, ou alguma coisa, ainda morasse ali. Nenhuma luz acesa. Nenhuma sombra em movimento. Nem mesmo um cão vadio vagando entre as construções. A única coisa viva naquele lugar era o silêncio. É aqui? Perguntei, mantendo as mãos firmes no volante, como se o simples ato de soltá-las pudesse me fazer perder o controle da realidade. Sim, disse ele, como se aquela palavra encerrasse um ciclo. Pode me deixar na praça central. Assenti com um leve movimento de cabeça, e continuei dirigindo. Os pneus afundavam levemente na terra úmida, e cada metro percorrido era como entrar mais fundo em um pesadelo antigo. O ar dentro do carro estava mais frio do que jamais estivera. Eu sentia uma pressão nos ouvidos, como se estivéssemos descendo uma serra, mas a altitude não havia mudado. A praça surgiu diante de nós sem aviso, um círculo mal definido de pedras cobertas por limo. No centro, uma estátua corroída pelo tempo. Sua forma era humana, mas indistinta. Os traços do rosto haviam sido consumidos pelos anos, ou por algo pior. O braço direito apontava para o céu, enquanto o esquerdo estava quebrado, deixado no chão como um membro amputado. Estacionei ao lado da calçada de pedras irregulares. O homem não se apressou. Abriu a porta com calma e colocou a maleta ao lado do corpo. Ficou alguns segundos olhando para a estátua, como se reconhecesse algo nela que eu não era capaz de ver. Muito obrigado pela carona, disse, virando-se parcialmente para mim. Por nada, murmurei, incapaz de desviar os olhos da figura sem rosto no centro da praça. Ele fez uma pausa. Às vezes, algumas estradas precisam de testemunhas. Como assim? Perguntei, confuso. A frase soou pesada, antiga, como se não fosse feita para ser compreendida, mas apenas ouvida. Ele se afastou 2 passos, depois parou. Voltou o rosto na minha direção pela última vez. Lembre-se, nem todo destino existe para ser alcançado. Alguns só existem para lembrar que estamos perdidos. E então se foi, desaparecendo entre as casas tortas e o nevoeiro denso que parecia se mover como uma criatura viva, fechando-se atrás dele. Permaneci dentro do carro, imerso numa paralisia que não era apenas medo. Era algo mais profundo. Uma sensação de deslocamento. Como se eu tivesse cruzado um limite invisível entre o mundo real e algum tipo de eco sombrio dele. Peguei o celular. O GPS ainda estava travado no mesmo ponto. Tentei reiniciá-lo. Nada. Nenhum sinal. Nenhum dado. Tudo havia congelado. Foi quando o carro morreu. O motor silenciou, como se tivesse desistido de funcionar. As luzes do painel se apagaram, uma a uma, deixando apenas o som do meu próprio coração. Tentei girar a chave. Nada. Peguei o celular de novo. Sem serviço. E então, começaram os sons. Primeiro, distantes. Passos. Passos lentos. Vindo de vários lados ao mesmo tempo. Depois, sussurros. Vozes que não se formavam completamente, como fragmentos de frases ditas por gente que não lembrava mais como falar. Choros abafados. Risinhos de criança. Um eco de vidas que não estavam mais ali, ou talvez nunca tivessem ido embora. Olhei pela janela.
No centro da praça, parado diante da estátua, estava o homem de terno. Mas algo estava errado. Muito errado. Seu rosto agora estava distorcido. A pele parecia esticada, como se algo tivesse puxado os músculos para longe dos ossos. Os olhos, outrora humanos, eram buracos escuros, vazios, sem fim. Ele permanecia imóvel, como uma peça do cenário, mas sua presença era sufocante. E então, surgiram os outros. De dentro das casas, das sombras, dos becos ocultos pela névoa, começaram a sair figuras. Mulheres com vestidos esgarçados, arrastando os pés. Crianças sem rosto, segurando bonecas queimadas. Homens curvados, com correntes presas aos tornozelos, arrastando ferro contra a pedra. Todos vinham em minha direção. Não corri. Não gritei. Meu corpo não obedecia. Eu estava completamente só. Tentei sair do carro. Minhas mãos tremiam ao alcançar a maçaneta. Cada movimento parecia lento, como se o tempo ao meu redor tivesse sido engolido por um pântano invisível. Finalmente abri a porta, mas o som que veio em resposta não foi o habitual clique do metal. Foi um estalo abafado, molhado, como se o carro estivesse sendo engolido por alguma coisa. Olhei para baixo. Os pneus estavam afundando lentamente na terra. Não era lama comum, era escura demais, densa demais. Como se o solo tivesse vida própria e quisesse me manter ali. Saí com esforço, sentindo o chão ceder sob meus pés a cada passo. A névoa parecia se tornar mais espessa, e a luz dos faróis, que antes ainda cortava alguma coisa à frente, agora mal iluminava meu próprio capô. Dei a volta no carro, tropeçando nas pedras irregulares, com a respiração curta. Não sabia se era o frio ou o medo, ou os dois ao mesmo tempo. Foi então que ouvi um som diferente dos passos, algo mais próximo, mais íntimo. Um sussurro. Mas não do lado de fora. Dentro do carro. Congelei. Girei o rosto lentamente. Pelo vidro, vi. Uma mulher estava sentada no banco de trás. A pele era pálida, acinzentada, como mármore antigo coberto por poeira. Usava um vestido escuro, de renda, manchado por marcas de tempo. Mas o que me paralisou foram os olhos, completamente brancos. Opacos. Como se fossem feitos de vidro leitoso. Ela sorria. Não era um sorriso gentil. Era um sorriso de posse. Um arrepio subiu por minha espinha, parando no topo da nuca como uma lâmina fria encostada na pele. Então ela falou. Agora você pode ficar. A voz era doce, mas atravessava meus ouvidos como farpas de gelo. Era como ouvir algo que não era feito para ser escutado por vivos. Aquela frase não era um convite. Era uma sentença. Tentei correr. Minhas pernas responderam, mas desajeitadas. Meus joelhos tremiam, e o chão parecia inclinar-se, tornando cada passo um desafio. O carro estava sendo tragado cada vez mais pela terra. A figura da mulher continuava lá dentro, imóvel, mas seus olhos me seguiam. Mesmo cegos, eles me viam. Girei o corpo para correr em direção à estrada. Mas não havia mais estrada. Só mata. A floresta, antes distante, agora me cercava. Troncos retorcidos e raízes grotescas brotavam de onde antes havia calçamento. O caminho por onde viemos havia sido apagado, como se jamais tivesse existido. As figuras continuavam se aproximando da praça. Algumas deslizavam. Outras cambaleavam. Seus olhos vazios, suas bocas entreabertas, como se esperassem algo de mim. Como se meu lugar estivesse ali, entre elas. Comecei a gritar. Gritava sem saber o que dizia. Gritava como uma criança assustada, mas ninguém me escutava. Minha voz parecia engolida pela própria neblina. Meus pés tropeçaram numa raiz exposta. Caí de joelhos. O chão estava gelado, e meus dedos afundaram em algo pastoso, úmido, como carne decomposta misturada à terra. Foi quando ouvi o sussurro novamente. Desta vez, atrás de mim. Já é tarde. Virei com um sobressalto. Mas não havia ninguém. E então tudo apagou. O som. A luz. A forma das coisas.
O mundo se desfez. A escuridão me tomou como um cobertor molhado, apertando, sufocando. Eu caí, ou flutuei, ou fui carregado. Não sei. Só sei que deixei de estar ali. Acordei com um sobressalto. Dentro do carro. Sozinho. A luz do amanhecer filtrava-se pelas árvores. Lá fora, não havia vila, nem praça, nem casa. Apenas mata. A estrada desaparecera por completo. O motor estava desligado. A bateria morta. O GPS travado na mesma tela congelada. Como se tudo tivesse sido apenas um delírio. Mas eu sabia que não era. Meu corpo tremia sem controle. O ar parecia denso demais para respirar. Senti meu rosto molhado de suor e lágrimas. Os nós dos meus dedos estavam brancos de tanto apertar o volante. Peguei o celular. De forma milagrosa, o sinal voltou. Liguei para os bombeiros, depois para a polícia. A única coisa que consegui dizer foi: estou perdido, me ajudem. Eles me encontraram 3 horas depois. Encolhido no banco do motorista. Em choque. Disseram que eu repetia, sem parar: nem todo destino existe para ser alcançado, nem todo destino existe para ser alcançado. Os dias seguintes foram um borrão de vozes, perguntas e silêncio. Fui levado ao hospital para exames. Disseram que era exaustão. Estresse. Talvez um colapso nervoso causado pelo acúmulo de trabalho. Tentaram racionalizar o que aconteceu, como se minha mente tivesse inventado tudo aquilo. Mas havia algo que ninguém podia explicar. O carro. O estado em que ele foi encontrado não fazia sentido. Os pneus estavam enterrados até a metade, como se estivessem há semanas ali. O interior estava úmido, coberto por uma fina camada de poeira, e havia folhas secas presas às saídas de ar, mesmo com as janelas fechadas. O GPS, apesar de travado, ainda mostrava a última corrida, destino, Vila das Pedras. Mas quando tentaram rastrear o trajeto, nada. Nenhum histórico. Nenhum registro do bairro. Era como se aquela corrida nunca tivesse existido. E, no entanto, eu lembrava de cada detalhe. O terno do homem. A maleta envelhecida. O caminho escuro sob as árvores. A voz da mulher no banco de trás. Os olhos sem cor. O som abafado dos passos. Eu ouvia aquilo sempre que fechava os olhos. A psicóloga do hospital sugeriu que eu não voltasse a dirigir por um tempo. Mas a verdade é que eu já havia decidido isso. Não havia qualquer chance de voltar à direção. Pelo menos, não durante a noite. Depois que tive alta, passei dias em casa. Trancado. Evitando qualquer coisa que lembrasse a estrada. Nem mesmo o ronco de um carro na rua me era tolerável. Cada som parecia vir de algum lugar distante, como se os ecos daquela vila ainda me alcançassem. Mas foi no 5º dia que algo mudou. Eu estava deitado no sofá, o controle remoto sobre o peito, sem energia para ligá-lo. A televisão refletia apenas a luz morta do fim da tarde. O celular, sobre a mesa, começou a vibrar. Uma notificação do aplicativo de corridas apareceu, mesmo estando desativado. Nova corrida disponível. Vila das Pedras. Aceitar. O sangue gelou nas veias. Não havia qualquer explicação plausível para aquilo. O aplicativo estava fechado. Eu sequer o usava mais. E, mesmo assim, lá estava o nome, como se esperasse que eu respondesse. Deixei o celular cair. O coração batia tão forte que parecia ecoar pelos cômodos. Levantei de um salto, encostando-me na parede. A notificação desapareceu tão repentinamente quanto surgiu. Peguei o aparelho e o desliguei por completo. Mas no fundo, eu sabia. Aquilo não era um erro. Não era um bug. Era um chamado. Comecei a notar outras coisas estranhas. A televisão ligava sozinha durante a madrugada, sempre sem imagem, apenas com um ruído de estática que preenchia a casa como uma presença. Certa noite, a campainha tocou às 3 da manhã. Quando olhei pelo olho mágico, não havia ninguém. Só a calçada vazia sob o luar, e uma sensação esmagadora de que algo ainda estava ali, me observando. Até minha cadela,
Uma vira-lata esperta que sempre latia para qualquer barulho, passou a se esconder atrás do sofá, rosnando para o nada. O mundo à minha volta parecia intacto. Mas eu não era mais o mesmo. Nem por dentro, nem por fora. Numa madrugada chuvosa, acordei com um som que não ouvia desde a noite da corrida. Aquele mesmo sussurro. Familiar. Sibilante. Invadindo meus ouvidos como se viesse de dentro da própria casa. Fui até a sala. A janela estava entreaberta, mesmo que eu tivesse certeza de tê-la fechado horas antes. Uma corrente de vento frio dançava pelas cortinas, como se algo tivesse acabado de sair ou acabado de entrar. No centro da sala, sobre a mesa, havia um envelope. Papel grosso, amarelado. Endereçado com minha caligrafia. Mas eu não lembrava de ter escrito aquilo. Abri. Dentro, um papel dobrado. Nele, uma única frase. Às vezes, algumas estradas precisam de testemunhas. Larguei o bilhete, recuando em pânico. O envelope caiu no chão, revelando um segundo objeto que estava escondido dentro dele. Uma chave. Antiga. Enferrujada. Com um número gravado no metal. 13. Naquele instante, entendi. Eu havia sido escolhido. Não importava o quanto eu quisesse esquecer. Não importava o quanto tentasse me esconder daquilo. Vila das Pedras não era apenas um lugar. Era um eco. E estava me chamando de volta. A chave permaneceu na minha mesa por dias. Tentei jogá-la fora. Tentei esquecê-la no fundo de uma gaveta. Mas sempre que me afastava, sentia que ela me chamava. Como se algo estivesse amarrado a mim desde aquela noite. Algo que não podia ser desfeito. Quando eu dormia, sonhava com a estrada. Com as árvores se fechando sobre o carro. Com os olhos sem cor da mulher no banco de trás. A chave era um lembrete. E um convite. Na noite em que finalmente decidi sair, não havia lua. A cidade parecia mais silenciosa do que nunca, como se o mundo inteiro estivesse suspenso à espera. Vesti uma jaqueta velha, coloquei a chave no bolso e saí sem rumo certo. O celular, mesmo desligado há dias, ligou sozinho dentro do meu bolso. A tela acendeu. Um novo aviso, corrida iniciada. Destino, Vila das Pedras. Não precisei abrir o aplicativo. Não havia mais escolha. Apenas aceitei. Segui a pé até o carro. Ele estava exatamente como antes, parado na garagem. Mas algo havia mudado. A pintura parecia mais opaca. O retrovisor trincado. O cheiro, umidade e terra. Sentei ao volante, e antes mesmo de girar a chave, o motor rugiu como se já esperasse por mim. O rádio ligou sozinho. Estava mudo, mas o silêncio tinha peso. Saí dirigindo sem pensar. As ruas da cidade passaram ao meu redor como vultos, irreconhecíveis. O GPS, que eu jurava ter deletado, reapareceu no painel. A linha do trajeto seguia por uma estrada inexistente, cruzando um ponto negro no mapa. Um espaço vazio, sem ruas, sem sinal. Mas eu lembrava o caminho. Cada curva. Cada árvore. Cada sombra. A cidade foi ficando para trás. As luzes sumiram. E de novo, a estrada estreita entre as árvores me envolveu como um túnel de escuridão. O silêncio lá fora era absoluto. Dentro do carro, apenas a respiração pesada que eu tentava controlar. Mas havia algo mais. O banco de trás rangia. Olhei pelo retrovisor. Estava vazio. Até que uma mão tocou meu ombro. Gelei. Devagar, olhei para o lado. Ninguém. Mas o toque permaneceu, como um peso invisível sobre minha pele. A estrada terminou abruptamente, assim como da primeira vez. Os paralelepípedos antigos. O mato crescendo pelas bordas. E no fim, lá estava ela. Vila das Pedras. Mas agora, havia luzes. Uma tocha acesa na entrada. Um clarão fraco vindo de dentro das casas. Sombras se moviam entre as construções, silenciosas. E então, eu entendi. Eles sabiam que eu voltaria. Parei o carro na praça central. A estátua estava lá, mas diferente. Tinha rosto agora.
E era meu. Saí do carro com as pernas trêmulas. A chave queimava no bolso. Senti o ar mais denso, como se respirasse memórias antigas. À minha frente, a multidão começava a se formar. Eram os mesmos rostos deformados. As mesmas figuras que me cercaram naquela noite. Mas agora, havia mais. Muitas mais. Centenas. Talvez milhares. Rostos pálidos. Olhos vazios. Crianças, velhos, adultos, todos silenciosos. Entre eles, o homem do terno. Sorriu para mim com um semblante quase sereno. Chegou a hora, disse ele. A estrada precisa de você. Olhei em volta, confuso. Precisa de mim para quê? Ele se aproximou, estendendo a mão, e quando tocou a chave no meu bolso, a vila pareceu pulsar como um coração enterrado. Toda travessia precisa de alguém que saiba o caminho. Uma brisa gélida percorreu minha nuca. Atrás de mim, o carro desapareceu. No lugar, havia um banco antigo de madeira e um lampião aceso. A mesma maleta do homem repousava sobre ele. Meus pés se moveram sozinhos. Meus dedos tocaram a maleta. E no instante em que a peguei, a vila desapareceu. Hoje, dizem que motoristas desaparecem naquela estrada. Alguns contam histórias parecidas com a minha. Mas ninguém sabe o que realmente acontece. A não ser quando é tarde demais. Eu ainda dirijo. Mas não por aplicativo. E nunca com passageiros comuns. Quando a noite cai e o nevoeiro cobre a estrada, talvez você me veja parado no acostamento. Um carro antigo. Um motorista calado. Um banco vazio esperando por alguém que aceite uma corrida para lugar nenhum. E se aceitar, lembre-se, nem todo destino existe para ser alcançado. Alguns só existem para lembrar que estamos perdidos. A estrada da serra era como um velho conhecido, traiçoeiro, silencioso, cheio de segredos. Eu conhecia cada curva, cada sombra entre as árvores retorcidas. Há anos fazia corridas naquela região, levando turistas empolgados para cachoeiras escondidas durante o dia. E, à noite, voltando sozinho pelo mesmo caminho, sob um véu de névoa e solidão. Naquela terça-feira, o relógio marcava 22h57 quando finalizei minha última corrida em uma vila próxima. O passageiro era um casal de meia-idade, simpáticos, mas discretos. Desceram sorrindo, desejando boa noite, e eu me afastei com a sensação reconfortante de dever cumprido. Estava pronto para voltar para casa, colocar os pés para cima e deixar a mente desligar. Foi então que o celular vibrou. Nova corrida. Local de embarque. Margem da rodovia, próximo à curva 27. Meu estômago virou na hora. Um arrepio percorreu minha espinha como se alguém tivesse assobiado meu nome no escuro. A curva 27 era mais que um trecho da estrada. Era uma cicatriz. Uma mancha na memória dos motoristas da região. Todos tinham uma história. Todos conheciam alguém que jurava ter visto algo. Histórias demais. De acidentes que não faziam sentido. De vultos na neblina. De vozes que chamavam por socorro e sumiam quando você se aproximava. E, principalmente, de uma mulher. Uma mulher de branco, sozinha, pedindo carona. Eu pensei em recusar. De verdade. A corrida nem era longa. Mas pagava bem. Quase o dobro do valor normal. E minha curiosidade, ela sempre foi minha pior conselheira. Suspirei fundo. E aceitei. A estrada estava deserta. O som dos pneus no asfalto úmido era o único ruído que me acompanhava. Cada curva revelava mais árvores inclinadas, como se a mata observasse. Os faróis varriam a neblina espessa, e, ao longe, surgia a tal curva, marcada por uma placa enferrujada e um pequeno altar de pedras com uma vela apagada. Encostei o carro no acostamento, com o coração batendo mais forte do que deveria. Lá fora, só havia o som do vento varrendo as folhas. Nenhum sinal de alguém esperando. Pensei em cancelar. Já estendia a mão pro celular. Foi quando ela surgiu. Como se brotasse da própria névoa, uma mulher se aproximou lentamente. Usava um vestido branco, sujo nas pontas de lama seca.
O cabelo preso num coque frouxo revelava um rosto jovem, mas cansado, como o de alguém que já viu e viveu demais. Os pés, descalços, tocavam o asfalto frio sem hesitação. Ela caminhava como quem pertence ao lugar, como quem já o percorreu muitas vezes. Sem dizer uma palavra, abriu a porta e entrou. O ar dentro do carro mudou imediatamente. Boa noite, falei, a voz mais baixa do que pretendia. Ela apenas olhou para frente, os olhos perdidos em alguma lembrança distante. O silêncio entre nós parecia vivo. O tipo de silêncio que ocupa espaço, que respira no seu pescoço. Chequei o destino. Rua São Miguel, número 191. Fiz uma careta. Aquilo não fazia sentido. Conhecia cada canto daquela cidade, e nunca tinha ouvido falar dessa rua. Essa rua fica onde exatamente? Perguntei, virando-me levemente. Ela então falou, com uma voz serena demais. Ela vai se mostrar, quando for hora. Arrepios. Pela primeira vez em muito tempo, pensei em pedir que ela descesse. Mas meus dedos estavam imóveis no volante. Coloquei o carro em movimento. A estrada diante de mim parecia mais escura do que deveria. E atrás de mim, um silêncio que parecia me observar. A viagem tinha começado. Mas algo me dizia que o caminho não era apenas físico. Era emocional. Era espiritual. Era o início de um retorno. Um retorno a algo que nunca deveria ter sido esquecido. O carro avançava pela estrada como se navegasse por um mundo suspenso entre o real e o intocável. A névoa adensava-se, e o luar, que antes rompia com delicadeza pelas copas das árvores, agora parecia engolido por nuvens espessas. Cada metro percorrido parecia nos afastar da cidade e da lógica. Dentro do carro, o ar pesava. Não era apenas um incômodo físico, era como se algo estivesse ali, conosco, pressionando os pulmões, invadindo os sentidos. O cheiro era o primeiro sinal. Um aroma doce, enjoativo, como flores colhidas há dias demais, misturado com terra molhada e ferro. Ferro oxidado. Sangue. Eu tentei ignorar. Apertei o volante com mais força, forçando a mente a focar apenas na estrada, mas não pude evitar. Olhei pelo retrovisor. Ela me encarava. Os olhos dela não piscavam. Estavam fundos, como se a pele tivesse cedido sobre o osso. E apesar do rosto ser jovem, algo ali estava errado. Como se cada traço tivesse sido moldado pela dor. Não havia emoção nos olhos, apenas vazio. Um abismo de memórias que pareciam nunca ter tido fim. Tudo bem com a senhora? Arrisquei, minha voz quebrando o silêncio tenso. Ela sorriu. Não foi um sorriso humano. Foi algo ensaiado. Mecânico. Como se imitar um gesto fosse mais fácil do que sentir. Às vezes, a gente precisa de alguém para guiar a gente de volta, disse ela, quase num sussurro. Voltar de onde? Ela não respondeu. Apenas virou o rosto de volta para a janela. E então, como se o carro também respirasse aquele clima estranho, o rádio ligou sozinho. Uma música antiga começou a tocar, distorcida, como se tivesse atravessado décadas num gravador enferrujado. O som oscilava entre um bolero triste e algo mais sombrio, uma espécie de marcha, melancólica, fúnebre. O GPS no painel piscava. A rota que antes mostrava linhas claras e simples agora estava emaranhada. Ele mandava virar em ruas que não existiam. Travessas que eu nunca vi, atalhos que levavam a lugar nenhum. Isso tá errado, murmurei, mais para mim mesmo do que para ela. Foi então que o GPS falou, com uma voz metálica, quase zombeteira, vire à esquerda. Curva 27. Meu sangue gelou. Eu conhecia aquela estrada. Sabia que aquela curva deveria estar para trás. Mas a seta estava ali, insistente. E a mulher? Ela não parecia surpresa. Nós estamos voltando? Perguntei, a garganta apertada. Ela olhou para mim, com os olhos fundos de quem vê mais do que deveria. É onde tudo começou, sussurrou. Fez uma pausa. Respirou fundo, como se sentisse o cheiro da lembrança vindo pela janela. É onde tudo termina. Foi então que o frio chegou.
Não era apenas temperatura. Era como se algo tivesse drenado o calor da minha pele. Meus dedos começaram a endurecer no volante. Os pedais ficaram duros, insensíveis. O carro continuava em movimento, mas não era mais meu. Eu tentei frear, tentei desviar, mas o veículo tinha vontade própria. E diante de nós, lá estava ela. A curva 27. A neblina parecia se condensar apenas naquele trecho, como se protegesse algo. Como se escondesse segredos. A mata dos dois lados se curvava para dentro da estrada, criando um túnel de galhos e sombras. Eu estava preso em um caminho que não podia mais evitar. E atrás de mim, o banco estava vazio. Ela havia desaparecido. O banco de trás estava vazio. Eu virei o rosto para todos os lados, tentando entender. O banco ainda estava afundado, como se o corpo dela ainda estivesse ali. Mas não havia ninguém. Só o som do meu próprio coração, disparado, pulsando dentro dos ouvidos. Senhora? Chamei, num fio de voz. Ei, onde a senhora está? O silêncio respondeu com um rangido distante de galhos se mexendo ao vento. Só que naquele momento, o vento estava parado. De repente, o vidro do passageiro tremeu. 3 batidas. Secas. Claras. Do lado de dentro. Me afastei com um salto no banco, o sangue gelado correndo pelo corpo. O espelho retrovisor tremeu sozinho. O rádio aumentou o volume. A música distorcida agora tinha vozes misturadas, sussurros indecifráveis, choros, risos sufocados. O GPS piscava vermelho. Você chegou ao seu destino. Mas à frente, não havia nada. Só a curva 27 mergulhada em névoa espessa, como um véu que escondia algo que jamais deveria ser visto. A floresta à beira da estrada parecia se mover. Não com o vento, mas com alguma intenção. Comecei a tremer. Minhas mãos não obedeciam mais. Os dedos escorregavam no volante, úmidos de suor e medo. O carro desacelerou sozinho, depois parou. Silêncio. Então ouvi um som atrás de mim. Respiração. Lenta, funda, quase animal. Um sussurro percorreu meu pescoço como se uma boca se formasse bem atrás da minha orelha. Asterisco, você me trouxe de volta. Asterisco, virei num impulso, os olhos esbugalhados de pavor. Mas ainda não havia ninguém. Só que a presença estava lá. E pior que vê-la, era senti-la. Meus olhos começaram a lacrimejar. A nuca latejava. Uma dor fria, como garras de gelo, se fincava na minha espinha. Era como se algo estivesse tentando me empurrar de dentro de mim mesmo. Me deixa ir, sussurrei, sem força, quase implorando. Mas não houve compaixão. Apenas escuridão. E o som do motor rugindo de novo. O carro acelerou. Meus pés estavam imóveis, travados. O volante tremia sozinho. Eu era passageiro do meu próprio corpo, do meu próprio carro. E diante de mim, a curva se aproximava como a bonca de um abismo. Os faróis lutavam contra a névoa, revelando por breves instantes formas no mato. Rostos. Silhuetas. Olhos vazios observando. Dezenas deles. Talvez mais. E no banco ao lado, sem que eu visse entrar, ela estava lá de novo. Calma. Silenciosa. É só terminar a viagem, disse ela, com a voz mais rouca, como se falasse por muitas bocas. Não, não. Gritei, tentando mexer os braços. O volante girava sozinho, cada vez mais perto da beira. Então fechei os olhos, juntei o pouco de força que ainda me restava e puxei o freio de mão com tudo. O carro rodopiou violentamente. O mundo virou uma mistura de luz, ruído e impacto. Ouvi metal se retorcendo, vidro estourando, e depois, o nada. A escuridão engoliu tudo. O som veio primeiro. Uma sirene, distante, oscilando no ar parado da madrugada. Depois, o estalo de gravetos sob pés apressados. Vozes abafadas. Um brilho avermelhado penetrando por entre as pálpebras. Eu estava vivo. Mas a sensação era outra. Meus olhos se abriram devagar. Tudo girava.
A cabeça latejava como se alguém tivesse martelado o crânio por dentro. O cheiro de óleo queimado, terra úmida e sangue impregnava o ar. Estava deitado de lado, preso pelo cinto, o carro tombado, a lateral afundada no barranco. As luzes de emergência piscavam fracas, lançando sombras dançantes dentro do veículo. Tem alguém aí dentro. Ouvi alguém gritar. Está vivo. A porta do motorista foi forçada com uma alavanca. Um estalo. Depois, o ar fresco da floresta invadiu o interior abafado. 2 homens, um bombeiro e um policial, esticaram os braços até mim. Calma, senhor. Você está seguro agora. Vamos tirá-lo daí. Segundos depois, eu já estava sentado na grama fria, envolto em um cobertor térmico. Tremia. Não só de frio, mas da presença que ainda parecia pairar ao meu redor. Nome? Perguntou um dos policiais, agachado ao meu lado, com uma prancheta nas mãos. Consegue nos dizer o que aconteceu? Minha boca abriu, mas nenhuma palavra saiu de imediato. Olhei para o carro. A porta do passageiro estava escancarada. E no chão, cravadas na lama úmida, estavam as pegadas. Pés descalços. Pequenos. Indo em direção ao mato. O bombeiro também viu. Se aproximou das marcas, agachado, estudando o chão. Olhou de volta para mim com as sobrancelhas franzidas. O senhor estava com alguém no carro? Balancei a cabeça lentamente. Ainda sem acreditar no que tinha vivido. Ela entrou no carro, ali na curva. Vestido branco, coque frouxo, não falou quase nada. Só queria ir para a rua São Miguel, número 191. O policial ao meu lado empalideceu de leve. Pode repetir? Rua São Miguel. 191. Ela disse que a rua ia aparecer quando fosse a hora. Ele se levantou e caminhou até o outro agente, sussurrando algo. O bombeiro arregalou os olhos e me lançou um olhar tenso. O senhor sabe que rua é essa? Perguntou, voltando até mim. Nunca tinha ouvido falar. Mas foi o que ela disse. Por quê? Silêncio. O policial coçou a nuca, hesitante. A rua São Miguel foi soterrada em 1983. Houve um deslizamento de terra depois de uma semana de chuvas. 7 pessoas morreram. Entre elas, uma moça. Se chamava Michele São Miguel. Voltava para casa, a pé. Tinha descido de um táxi momentos antes. O mundo ao meu redor se calou. A floresta ficou muda. Como se a própria natureza respeitasse aquele nome. Me levantei com dificuldade, o coração martelando o peito. Olhei mais uma vez para o interior do carro. As marcas da presença dela estavam lá. O banco manchado de terra. O cinto do passageiro afivelado. E no vidro, condensação. Como se alguém tivesse respirado ali até o último segundo. Isso não foi um delírio, sussurrei. Os 2 homens se entreolharam, sérios. Na delegacia, depois de fazer exames e prestar depoimento, me ofereceram a chance de registrar o caso como alucinação. Trauma. Exaustão. Mas eu sabia. Eu estive com ela. Eu a levei de volta. E agora, eu carregava um pedaço dela dentro de mim. Os dias seguintes foram um borrão de sono interrompido e pesadelos que pareciam tão reais quanto o que vivi naquela noite. A cada vez que fechava os olhos, via o reflexo dela no retrovisor. Os olhos fundos, o sorriso calmo, o cheiro forte das flores murchas, da terra molhada e do ferro, do sangue. E o sussurro, sempre o mesmo, rastejando pela minha mente: você me trouxe de volta. Voltar à rotina era impossível. O carro permanecia estacionado na garagem, coberto por uma camada de poeira, como se a névoa da curva 27 tivesse se alojado ali dentro. As ruas que eu conhecia mudaram. Ou talvez fosse eu que tinha mudado. Na noite que completou uma semana do acidente, recebi uma notificação no aplicativo. Uma corrida. Aproximei-me devagar, o coração disparado. O endereço apareceu na tela. Rua São Miguel 191. A respiração ficou presa no peito. O ar ao redor parecia gelado, apesar da estação quente. Decidi aceitar.
Era como se uma força invisível me puxasse para aquele lugar, para completar o que começara. Dirigindo, a estrada parecia diferente. As árvores sussurravam, o vento trouxe de volta o cheiro que eu tentava esquecer. Quando cheguei, a rua não estava soterrada. Estava lá, exatamente como ela dissera. Casas antigas, com janelas trancadas e portas rangendo ao vento. Estacionei. Abri a porta devagar e olhei para trás. No banco do passageiro, ela estava sentada. Não tinha rosto, apenas um vazio negro onde os olhos deveriam estar. E então, ela falou, sua voz agora clara e firme, como um eco vindo de outro mundo. Obrigada por me trazer de volta. Agora, posso descansar. A névoa subiu, envolvendo tudo em silêncio. O carro ficou vazio. E eu, pela primeira vez em dias, senti o peso dentro de mim se dissipar. Mas no reflexo do espelho retrovisor, um último olhar se fixou em mim. Um sorriso triste. Um adeus que nunca foi dito. A curva 27 tinha finalmente cedido. Mas a estrada da minha mente nunca mais seria a mesma. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!